muitos te esperam. Sofres e choras? Não desanimes e segue adiante. Encontrarás à frente aqueles que atravessam dificuldades maiores. A tua dor será talvez a luz da experiência para clarear as veredas dos que jazem nas trevas. E o teu sorriso será uma bênção de esperança para aqueles outros que até hoje ainda não tiveram qualquer migalha de alegria para viver. Emmanuel, do livro Sinais de Rumo, Chico Xavier. Eu vejo Deus, eu vejo Deus.
demos a Jesus o seu grande amor. Os céus com glória louvam em redor de seu trono, com alegria a Deus cantamos: Santo, Santo é o Cordeiro, Jesus, Jesus. Eu vejo Deus, eu vejo Deus, exaltado com louvores pela sua criação. Eu vejo Deus, eu vejo Deus, meus olhos veem o Rei, Cordeiro Santo, comigo sempre, comigo estará. Eu vejo Deus, Senhor, eu vejo Deus, Senhor, eu vejo Deus. A melhor oração é o amor. A melhor oração é o amor. Tu precisas orar, mas tu deves lembrar que a melhor oração é o amor. Caridade é também oração, gentileza, auxílio e perdão. São as preces sublimes do teu coração, gentileza, auxílio e perdão. A melhor oração é o amor. A melhor oração é o amor. Tu precisas orar, mas tu deves lembrar que a melhor oração é o amor. Caridade é também oração, gentileza, auxílio e perdão. São as preces sublimes do teu coração, gentileza, auxílio e perdão. Gentileza, auxílio e perdão. Francisco de Assis, ele viveu Jesus. E então, em todos os momentos que ele declamava esta prece, cantava, porque dizem que Francisco de Assis também cantava, ele exaltava a grandiosidade dos ensinos de Jesus, compreender mais do que exigir compreensão, amar, semear a paz, semear a esperança, a compreensão de uma vida mais plena.
fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Pão Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Responder. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como responder a cada um. Paulo, Colossenses 4:6. O ato de responder proveitosamente a inteligências heterogêneas exige qualidades superiores que o homem deve esforçar-se por adquirir. Nem todos os argumentos podem ser endereçados indistintamente à coletividade dos companheiros que lutam entre si nas tarefas evolutivas e redentoras. Necessário redarguir com acerto a cada um. Ao que lida no campo, não devemos retrucar mencionando espetáculos da cidade. Ao que comenta dificuldades ásperas do caminho individualista, não se replicará com informações científicas de alta envergadura. Primeiramente, é imprescindível não desagradar a quem ouve, temperando a atitude verbal com a legítima compreensão dos problemas da vida, constituindo-nos um dever contribuir para que os desviados da simplicidade e da utilidade se reajustem. Toda resposta em assunto importante é remédio. É indispensável saber dosá-lo com vistas aos efeitos. Cada criatura tolerará, com benefício, determinada dinamização. As próprias soluções da verdade e do amor não devem ser administradas sem esse critério. Aplicada em porções inadequadas, a verdade poderá destruir tanto quanto o amor costuma perder. Ainda que sejas interpelado pelo maior malfeitor do mundo, deves guardar uma atitude agradável e digna para informar ou esclarecer. Saber responder é virtude do quadro da sabedoria celestial. Em favor de ti mesmo, não ouvides o melhor modo de atender a cada um. Emmanuel. Senhor Jesus, abençoa-nos para que a Tua paz esteja conosco. Dá-nos a força precisa
para aceitarmos os desígnios sempre sábios e justos. Ensina-nos a agir sempre, colocando o espírito de utilidade acima de qualquer ganho. Que a tua paz, Mestre Jesus, esteja sempre com todos nós. Obrigada. Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe hoje e sempre. E vamos conversar nessa noite sobre a questão 183 do Livro dos Espíritos, que está na parte 2ª do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, no capítulo 4, da pluralidade das existências, encarnação nos diferentes mundos. E a questão 83 é a seguinte, Kardec perguntou aos espíritos: indo de um mundo para o outro, o espírito passa por nova infância? E aí os espíritos responderam o seguinte: em toda parte, a infância é uma transição necessária, mas não é em toda parte tão obtusa como no vosso mundo. E aí, Miramês traz um comentário a respeito dessa questão. Ele diz o seguinte, ele diz que a alma, quando transmigra de um mundo para o outro, passa por determinada transição. Isso é lei natural da própria vida. Na Terra, quando reencarnamos, passamos por uma transição até nos tornarmos adultos, vivendo temporariamente no mundo de esquecimento. Contudo, nos mundos elevados, assim não ocorre. Quanto mais evoluído o planeta, menos tempo de transição. A lucidez começa mais cedo e se ganha tempo. Já nos mundos inferiores, às vezes, toda a existência é de transição, devido ao espírito permanecer ainda dormindo. E a esse sono, por vezes, continuar mesmo depois do túmulo. As variações são enormes. É a vida universal, cheia de cambiantes, de cores e de formas diferentes, compondo um todo harmônico. Quando se reencarnam em um mundo feliz, quase fluídico, ali o tempo de fermentação dos valores diminui de forma que parece a não existir. E o espírito aproveita as condições já conquistadas para melhor aprendizado, engrandecendo-se cada vez mais pelas lutas e vitórias empreendidas. Devido ao entendimento que está chegando cada vez mais para os homens, o progresso se faz com os homens por muitos processos que a sabedoria divina entende e aplica. Contudo, é para o bem da humanidade o tempo que se perde ou se espera para a maturidade do homem. Isto não acontece em mundos superiores. Pela elevação das almas que ali vivem. No planeta Terra já se operam muitos métodos de crescimento biológico.
é o processo exigido da matéria condições que correspondam aos espíritos que devem aqui nascer no 3º milênio. Já foram testados vários tipos, a fim de consolidar o mais acertado, porque a influência do organismo é sobremodo comprovada no desempenho da alma. Assim como as heranças genéticas, não podemos comparar um corpo primitivo com o que hoje se vê. Esse raciocínio nos capacita a deduzir que a matéria avança com o espírito, que a faz progredir também. Os espíritos reencarnados na Terra estão em preparo para que possam diminuir o tempo de transição da reencarnação à lucidez em si, abraçando as suas responsabilidades. Os intervalos de descanso, para começar, estão diminuindo para as almas, por elas se encontrarem mais evoluídas. Essa é a lei de Deus, operando em tudo que se há na Terra. Se na Terra o espírito espera por 20 anos, mais ou menos, para tomar as próprias decisões, em mundos mais elevados, assim não acontece. Conforme o mundo é a metade do tempo. E às vezes, menos. Mas sempre o espírito precisa da matéria para evoluir. É neste movimento eterno que nascemos e tornamos a nascer. Vivemos em diferentes mundos e tornamos a viver, em busca da luz que é Deus, abrindo os braços para nós. Em se falando da terra, seguimos guiados pelos braços de Cristo. A doutrina dos Espíritos chegou à Terra por misericórdia de Deus, pela direção do Cristo, com o objetivo de despertar os povos e fazê-los compreender as necessidades de amar uns aos outros, fazendo aos companheiros que desejam a si mesmo. Ou seja, a gente entendeu que a transgressão, a transmigração, de um mundo para o outro, ela passa por determinada transformação. E essa é a lei natural da própria vida. Ou seja, quando reencarnamos, passamos de uma transição até nos tornarmos adultos. E, consequentemente, vivemos, como disse, em um mundo de esquecimento. Mas, quando nos mundos elevados, isso não ocorre, Quanto mais evoluído o planeta, menos tempo de transição. A lucidez se começa mais cedo e se ganha tempo com isso. E já nos mundos inferiores, às vezes, toda a existência é de transição, devido ao espírito permanecer ainda dormindo, E por vezes, esse sono, essa falta desse despertar desse espírito, às vezes vai além do túmulo. Então, as variações são enormes, Então, fica para nós aí essa reflexão da questão 183 do Livro dos Espíritos, Que possamos, então, meditarmos a respeito dessa questão e avaliarmos a questão da
transição, né, dos mundos. Cada um vai estar de acordo com o seu grau de evolução. Obrigado a todos e uma boa noite. Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Boa noite. Hoje, dando continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos falar do capítulo 4, que diz: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, cujo tema está nos itens 4 a 17, que fala da reencarnação e da ressurreição. Dois temas importantes para nós entendermos o seu significado, E são muitas vezes confundidos e eles têm diferença entre si. Então é um tema assim importante para nossa compreensão e nós precisamos entendê-lo, mas de uma forma resumida. Eu vou tentar resumir, porque são itens grandes que estão no Evangelho, praticamente todo o capítulo, quase, e muita coisa a ser dita. Então vamos dar uma resumidazinha, mas para a gente procurar compreender, o que é reencarnação, o que é ressurreição, e entender a importância, desses princípios da doutrina espírita. Tá bom? Então, a reencarnação, ela fazia parte dos dogmas dos judeus, sob o nome de ressurreição. Só os saduceus, cuja crença era de que tudo se acaba com a morte, não acreditavam nisso. As ideias dos judeus sobre esse ponto, como sobre muitos outros, não eram claramente definidas, porque eles tinham apenas vagas, incompletas noções acerca da alma e da sua ligação com o corpo. Eles não tinham conhecimentos amplos ainda, não. Ciência não era muito desenvolvida, então eles não conheciam muito, Eles acreditavam que um homem que vivera poderia reviver, mas sem saber precisamente de que maneira esse fato poderia dar-se. Eles designavam pelo termo ressurreição, o que o Espiritismo, mais judiciosamente, mais criteriosamente, chama de reencarnação. Com efeito, a ressurreição dá a ideia de voltar à vida um corpo que já está morto, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, principalmente quando os elementos desse corpo já se acham desde muito tempo dispersos, na natureza, absorvidos já pela natureza, desagregaram-se, esse corpo já se desfez, Portanto, a reencarnação, ela é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, sim, mas não naquele corpo que já se desfez, que já morreu, mas num outro, especialmente formado para ele e que nada tem de comum com o anterior, com o antigo. Então, a palavra ressurreição podia aplicar-se a Lázaro, que foi ressuscitado, mas não a Elias e nem a outros profetas, porque veio em um outro corpo, e vários outros profetas também. Se, portanto, segundo a crença dos judeus, João Batista era Elias, o profeta Elias, o corpo de João não podia ser de Elias, porque João fora visto criança, seus pais eram conhecidos. João podia sim ser Elias reencarnado, mas como o corpo era outro,
ele era reencarnado e não ressuscitado, porque João Batista não usava o mesmo corpo que Elias, que o corpo de Elias já havia se desintegrado, se desfeito, né? Havia um homem dentre os fariseus de nome Nicodemos. Ele era um senador dos judeus. Ele foi uma noite encontrar Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que vens da parte de Deus para nos instruir como mestre, pois ninguém poderia fazer os milagres que fazes, se Deus não estivesse consigo. E Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos, então, lhe disse, fez uma pergunta: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, ele pode entrar no ventre da sua mãe e nascer outra vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E Jesus continua para explicar para Nicodemos: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te dizer que importa-vos nascer de novo. O Espírito sopra onde quer, e tu ouves a sua voz, mas não sabes de onde ele vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, o Espírito, ele é uma coisa, né? E o corpo, outra coisa. São dois elementos para formar o ser vivente aqui na Terra. O corpo carnal e o corpo, que é o espírito, né? Não o corpo, é o espírito. Espírito e o corpo material. Aí Nicodemos volta a perguntar a Jesus: como se pode fazer isso? E Jesus respondeu para ele: tu és mestre em Israel e não sabes essas coisas? Em verdade eu te digo que nós dizemos o que sabemos e damos testemunha do que vimos. Porém, vós não acolheis o nosso testemunho, mas se não acreditais em mim quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis em mim quando vos falar das coisas do céu? Está em João, capítulo 3, versículos de 1 a 12. Então, no tempo de Jesus, esses fariseus, né, do qual Nicodemos fazia parte, eles eram observadores servis das práticas exteriores, do culto, das cerimônias, tomados de um proselitismo, né, de inimigos de inovações, afetavam uma grande severidade de princípios muito respeitáveis, mas, sob as aparências dessa devoção meticulosa, eles escondiam costumes dissolutos, muito orgulho e, sobretudo, um excessivo desejo de dominação. Então, eles não eram aquilo que eles demonstravam ser, né? Eles observavam muito as práticas exteriores para mostrar para o povo, mas eles não buscavam a transformação íntima, né? A mudança deles para se tornarem pessoas melhores. Os fariseus, eles tinham apenas exterioridades e ostentação de virtudes, mas com isso eles exerciam uma grande influência sobre o povo, passando para estes como santos personagens.
Esses dizeres estão, né, na introdução de Kardec ao Evangelho, no item 3. A gente pode ver Kardec, né, que recebeu orientações dos espíritos codificadores, ele faz essa colocação para nós. Então, eles tinham uma capa, né, de pessoas respeitáveis, sábios, estudiosas, respeitadoras de costume, mas no fundo, eles não passavam de orgulhosos que demonstravam uma coisa que, na verdade, eles não eram. Eles, os fariseus, eles sentiram-se, pois, atacados por Jesus, porque Jesus ensinava e vivia exatamente o contrário do que eles faziam, né? Então, eles se sentiram ofendidos, atacados. Jesus era contra tudo aquilo que eles eram e eles não aceitavam isso, né? Eles eram os poderosos da época. Quando Jesus diz a Nicodemos que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo, ele expõe claramente a lei da reencarnação. E a pergunta de Nicodemos para ele demonstra a ignorância, né, dos fariseus da época ante a continuidade da vida depois da morte, que era o mesmo pensamento de todos os fariseus naquela época. Como? Como que um homem vai de volta para o ventre da sua mãe, né? Não tinha ideia, não sabiam como isso acontecia. E Jesus, complementando, lhe diz que somente entrará no reino de Deus aquele que nascer da água e do Espírito. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. O mestre, nesse momento, ele faz uma clara distinção entre o corpo carnal e o espírito. O corpo renasce pela água. A vida orgânica é a representação da vida orgânica, a água, que se origina na água. É o elemento material, é de onde surge, né? O corpo é a representação. O espírito surge do elemento espiritual e desenvolve-se através de corpos materiais, em mundos materiais, pela lei da reencarnação. E através dessas vidas, ele vai adquirindo as qualificações de perfeição para a qual ele está destinado, essas qualificações de perfeição para ele evoluir, para ele, né, chegar à perfeição um dia. O corpo é de natureza material e a alma é de natureza espiritual. Foi isso que Jesus explicou para Nicodemos. O espírito, sendo imortal e perfectível, quer dizer, ele vai ser perfeito, capaz de ser perfeito e é imortal, ele tem que renascer tantas vezes quantas forem necessárias para atingir o seu destino, ser perfeito, como Jesus afirmou, sede perfeitos. Mas essa conversa que Jesus teve com Nicodemos confirma a lei da reencarnação, ideia que já existia entre muitos homens na Terra, muito tempo antes de Jesus. Já existia a ideia da reencarnação. Só eles não entendiam como isso acontecia, não tinham muita noção pela falta do avanço da ciência na época, né? Desde os tempos de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado pela força, e os que fazem violência são os que o arrebatam. Porque todos os profetas e a lei, até João, profetizaram isso. E se quereis compreender o que vos digo, é ele mesmo, o Elias, que há de vir. Ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. Aqui nós temos uma passagem de Mateus, capítulo 11, versículos de 12 a 15, que está falando lá na antiguidade, na época do João Batista,
Até agora, né, o bem, que é o reino dos céus, é tomado pelos fortes, né, pelos violentos. São eles que dominam a terra ainda, dominam os bons ainda. E os profetas falaram isso, ainda a terra, o reino de Deus ainda está tomado pelos violentos, pelos maus, né? E para compreendermos o que eles dizem, o que Jesus dizia, ele fala que ele mesmo, Elias, que há de vir, ele voltará. Ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. Então, o que Jesus quis dizer com isso? Vejamos. Nesse texto, a ideia da reencarnação está bem clara. Nele está explícito que a personalidade de João Batista era Elias reencarnado. Quando Jesus diz também, ouça o que tem ouvidos de ouvir, demonstra que Jesus sabia que a maioria das pessoas não podia ainda compreender esse ensinamento. Somente ficaria claro com as explicações da revelação espírita, porque a revelação espírita viria numa época em que a ciência, em que o conhecimento já estava mais avançado e as pessoas poderiam compreender com maior clareza. Então ficava muito velado ainda, muitos não entendiam. Por isso ele diz, ouça o que tem ouvidos de ouvir. Quer dizer, quem tem condições, quem tem capacidade já tem noção, né? Poucas pessoas ainda, né, na época tinham essa noção. Além dessa citação de Mateus, que a gente comentou, Kardec ainda traz na sequência do capítulo 4 do Evangelho mais uma citação de Isaías, no capítulo 26, versículo 19, e outra de Jó, no capítulo 14, versículo 10. Sendo essa última de Jó, né, essa citação de Jó, que está no capítulo 14, versículo 10, essa última, Kardec faz a citação de 3 traduções, uma católica, uma protestante e outra da igreja grega. E nessas 3 citações, nelas, o princípio da pluralidade das existências, da reencarnação, né, está bastante claro, está expresso, está demonstrando isso. Com essas citações, Kardec quis demonstrar, né, como a ideia da reencarnação já existia entre os princípios religiosos dos judeus, de forma não muito clara, mas ainda sob o nome de ressurreição. Mas já existia a ideia da reencarnação, não claramente expressa, como a doutrina espírita veio mostrar como se dá, como é a reencarnação, né? A lei da reencarnação é a única que responde às perguntas: de onde eu vim? Para onde eu vou? Por que estou aqui na Terra? É a única que justifica todas as anomalias e injustiças aparentes da vida. Sem a reencarnação, Deus perde a característica da perfeição, deixando de ser Deus, porque Deus é perfeição. E como ele permite, né, as anomalias, as injustiças, né, tantas que a gente vê na Terra, por que isso acontece? E a reencarnação explica a justiça de Deus através da reencarnação. Deus é o nosso Pai soberano, justo, bom, perfeitamente justo e bom. Só a reencarnação explica as desigualdades morais, sociais, econômicas existentes no nosso mundo. Somente a reencarnação
dá aos homens as condições e estímulos para continuar trabalhando no desenvolvimento do bem, tanto na terra como em si mesmo. Na certeza de que a humanidade de hoje, constituída de espíritos milenares, mas rebeldes, tornar-se-á um dia uma humanidade melhor, mais justa, e que vale a pena esse esforço no sentir, pensar e fazer o bem. Somente com a lei da reencarnação, muitos dos ensinos de Jesus se tornaram claros, lógicos, entendidos e aplicáveis de forma consciente e racional. Por isso, Kardec escreveu que este princípio, a reencarnação, é a chave que deve restituir ao cristianismo o seu verdadeiro sentido. Boa noite, que Jesus nos ilumine hoje e sempre. Queridos irmãos em Cristo, nesse momento de suave meditação, pedimos a presença de espíritos amigos para esse passe. Senhor de infinito poder e bondade, ajudai-nos a retirar da nossa mente todos os pensamentos negativos que se encontram alojados em nossa alma, fruto da nossa condição de ser imperfeito. Que ideias de vingança, pensamentos inferiores e egoístas sejam afastados da nossa mente. Que os desequilíbrios emocionais, ansiedade, impaciência e estresse sejam corrigidos, visando uma nova harmonia do nosso ser. Que todas as doenças alojadas em nosso corpo tenham seu mecanismo de enfermidade interrompido no nosso sistema de defesa orgânico e inicie a revitalização da nossa saúde. E assim, meu Pai Celestial, com suas bênçãos e as energias luminosas e curativas de seus missionários, possamos receber as melhores vibrações energéticas através deste passe e que essas vibrações venham em forma de ideias edificantes, de otimismo, alegria e nos fortaleça para o perdão, a paciência e a serenidade necessárias à resolução de nossos problemas e provações. Peço, Senhor, que nos ensine a viver um dia de cada vez, que nos oriente a superar os traumas do passado e guardar apenas as lições valiosas, tanto de experiências felizes como as dolorosas. Também, Senhor, permita o cuidado necessário para controlarmos o medo diante do futuro que ainda está fora do nosso alcance. Que possamos aproveitar a beleza e o sabor dessa existência em cada momento sagrado que o Senhor nos permite viver, com sabedoria, discernimento e entusiasmo pela vida. Que nessa jornada terrena possamos aprender a nos elevar espiritualmente um pouco a cada dia, sempre seguindo os conselhos do Cristo. E que o espírito de fraternidade, o amor de Deus ao próximo e a nós mesmos sejam a base do nosso comportamento e a prática da caridade e do perdão a nossa conduta diária. E dessa forma possamos ser merecedores das suas bênçãos, nos fortalecendo e curando nossas enfermidades por sua intercessão misericordiosa.
Em nome de Jesus, agradecemos por tudo que recebemos até o dia de hoje, rogando mais uma vez a tua proteção, o teu amor e a tua paz. E continuando nessa vibração de amor, nós agradecemos aos bons espíritos que se dignaram de comunicar-se conosco e lhes rogamos que nos ajude a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que ao sair daqui, cada um de nós se sinta fortalecido para a prática do bem e do amor ao próximo. Também desejamos que as suas instruções aproveitem aos espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que tenham participado da nossa reunião e para os quais imploramos a misericórdia de Deus. Que assim seja.